crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa aula 62 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaíse, e aí na tela os materiais que nós vamos usar na nossa aula. Então, o caderno, as folhas que nós fazemos as anotações, lápis e borracha, material para colorir e material para contagem, certo? E também, se vocês tiverem fácil aí, uma régua, que vai dar uma ajudinha se tiver. Se não tiver, não tem problema, Não certo? é essencial. É só para ajudar se tiver, tá bom? Um tempinho para vocês. Bom, tudo separado aí pra gente começar? Então, primeiro, relembrar. Um pouquinho da nossa última aula. Vocês se lembram? Nós concluímos o nosso quadro numérico até Verdade. 100. Guardem ele, viu, gente? Pra sempre que vocês precisarem ter de referência. Até pro ano que vem, né? Até pro ano que vem. Então deixa ele guardadinho, certo? E nós fizemos uma brincadeira, né? Aham, Muito de descobrir divertida. o número, que a gente colava o Colou número aqui na testa, lembra pra descobrir? Vocês fizeram em casa? Olha, é bem divertido, vocês deviam fazer. Foi bem legal. Depois, se fizer, conta pra gente, tá É bom? verdade? Então tá. Então hoje, diga lá. Então, hoje, nós vamos fazer uma aula sobre um assunto. Um assunto. Tá. Mas esse assunto, vocês vão tentar descobrir qual é. Ai, é um enigma? Sim, nós vamos formar uma imagem, um desenho, com algumas figuras geométricas. Tá. Então, olhem aí na tela de vocês as figuras que vão se formando. Então, esse é um triângulo. Triângulo. Então, a gente já sabe que o nosso desenho tem um triângulo. Opa! Mais um. Mais um triângulo, 2 triângulos. Mais um. Um desenho com 3 triângulos. Será que tem mais alguma forma nesse desenho? Dá pra fazer uma casa? Não dá. Não. Será um peixinho, de repente? Peixe, mas daí sobra um. Vocês estão palpitando aí? Vamos ver se tem mais alguma forma nesse desenho. Olha lá. Círculo. Bem pequeno. Pequeno. Mais um. 2 círculos. Então, 3 triângulos. Mais e um. 3 círculos. Mais um. Mais um. Será que tem mais? Nossa, mas tem muitos? 6 círculos São pequenos. 6 círculos pequenos. 3 triângulos e 6 círculos. O que será que dá pra formar? Pois olha. Ainda tem mais uma forma. Tem mais uma? Então mostra lá. Olha só. É um retângulo. Retângulo. O que será que vai ser formado, hein? Por que é um retângulo? Aparentemente, alguém poderia falar que é um quadrado. Sim. Mas se você olhar direitinho, ele não tem todos os lados iguais. Não mesmo. 2 lados são um pouquinho maiores. Isso mesmo. Então, por isso, É um retângulo. Tá? Tem mais uma dica. Qual será? Mais uma dica? As cores. São as cores. Agora ficou fácil, hein? Agora já dá para ter um palpite. Então, os triângulos são verdes, os círculos são vermelhos e o retângulo marrom. E Tá. aí? Então, vamos ver o que acontece aqui. Olha lá, vamos colocar as formas nos lugares. Certo. Agora já tem um bom palpite. Eu já vi isso em algum lugar, hein? Vocês já viram? Eu também já vi em muitos lugares. Puxa vida. O que é, gente? É um pinheirinho. É um pinheirinho. Vocês já viram em algum lugar? Ou às vezes na televisão, em filmes? Na rua, né? Nessa época do ano tem bastante. É verdade. Então, e vocês gostam? Eu adoro. Eu também adoro, eu acho bem bonito. Nessa época do ano, a gente costuma ver muitos por aí, porque é uma decoração, né? Uma usada. Isso, característica dessa época do ano. Então tá. Mas essa época do ano
Nós estamos no final do ano, estamos chegando agora, terminando o ano. Então, o último mês do ano é o mês de dezembro. É o último mês do nosso ano. Certo. E o que tem de especial nesse mês? Nesse mês, nós temos um feriado. Por isso, a gente usa muito característico o pinheirinho. É característico desse feriado. E esse feriado acontece no dia 25 de dezembro. Feriado é um dia que a gente passa com a família, né? Quando as pessoas trabalham, elas não trabalham nesse dia. Quando o feriado é durante o ano, a gente não tem aula, né? Não tem que ir pra escola, não tem aulas na TV. É um dia de folga. É um dia de folga, né? E no dia 25 de dezembro é um feriado. Tá, mas como é que a gente vai organizar esse dia? Saber que dia que é? Será que falta muitos dias? Será que já tá chegando esse feriado? Como é que a gente pode fazer? A gente precisa fazer um calendário. Vamos fazer o calendário do mês de dezembro, então? Vamos. Então, olha só, a gente vai precisar, são muitos passos, então faz junto com a gente, nós vamos dar tempo pra vocês, mas tem que fazer todos os passos, senão não dá certo, tá? Bem devagarinho aí, tá? Então nós vamos usar uma folha. Uma folha. Certo? Então peguem aí uma folha ou destaca do caderno se não tiver uma folha solta, tá? Então nós vamos dobrar ao meio 3 vezes do mesmo sentido. Olha lá, então, a gente vai dobrar, coloca ela na horizontal, ela deitadinha assim, e vai dobrar ao meio. Ah, tá. Dobra ao meio. Muito bem. Pontinha com pontinha, mas já sabe, né? Se não ficar muito certinho, não tem problema. Então dobramos uma vez. Agora nós vamos dobrar mais uma vez. Olha lá. Entendi. Então dobra, depois dobra de novo. Isso. São 3 vezes. A gente já dobrou 2. Então vou abrir para vocês verem. Dobramos uma vez e dobramos 2 vezes. Tá daquele jeito ali. E agora? E agora? Mais uma vez. Dobra agora eu vou mais uma apoiar vez. na mesa, porque senão vai ficar muito torto. Ó. Vai ficar desse tamanho. Entendi. E aí, conseguiram? Quem não conseguiu, espere um pouquinho só até a gente dos próximos passos, aí a gente vai dar um tempinho pra vocês, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Abriu. Abriu. Olha lá. Abrimos a folha e ela ficou com 8 partes. Eu vou contar pra conferir. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá A nossa certo? tá ok. A de vocês tá ok também? Tá. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, agora o terceiro passo é traçar uma linha em todas essas dobras. Ah, então, se tiver a régua, pode usar a régua pra ajudar. Se não, faça na dobrinha mesmo. Isso. Vou fazer com lápis. Um lápis forte, se tiver, tá bom? Ou preto, marrom, a prof pegou marrom ali, preto, cinza. Eu peguei marrom, mas já desisti do marrom. Eu peguei o preto aqui. Certo. Vão ser 1, 2, acho que são 7 linhas. Aí. Enquanto a professora Manu vai terminando aqui, deixa eu passar ali na tela para vocês as linhas. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Nós vamos dar um tempinho para vocês dobrarem, quem não conseguiu dobrar, e passar as linhas. E daí a gente já volta para terminar, ver os próximos passos, tá bom?
E aí, conseguiram fazer as linhas, marcar as linhas? A gente marcou aqui no nosso grandão aqui também, tá? Às vezes fica um pouquinho amassado, um pouquinho tortinho, não tem problema, Claro tá? que não. O importante é o que a gente vai fazer, Isso certo? aí. Então agora, vamos ver o próximo. Quarto passo. Isso, o quarto passo. Escrever o ano e o mês. Tá. Assim, então o ano, nós estamos no ano 2020. Olha só, um número bem grandão. 2020. Olhem aí como é que tem 4 algarismos esse número, hein? Olha aí na tela também. 2020. Isso, 2020. E o mês, vocês lembram do mês que nós falamos já? Nós estamos no mês de dezembro. Começa com a letra? Ó, D. Começa com a letra D. D. Mas o D sozinho? D. D-E. Ele Depois precisa é o aqui, E. É a primeira sílaba, D. A próxima sílaba, ó, dezem. Zem. Zem. É o Z. Outro E. E é uma letrinha que sai pelo nariz, ó. Dezem. A gente viu em Dezembro. algumas aulas já esse som, né? É verdade? Dezembro. Bro. São 3 letras. Bro. O B, o R e para terminar, dezembro. Dezembro. Puxa. Olha aí na tela então todas as letrinhas. E nós vamos dar mais um tempinho para vocês escreverem o ano e o mês para quem não conseguiu escrever junto com a gente. A gente já volta. Pronto. Tá escrito aqui, tá escrito aí no de Isso, vocês. eu fiz também. Agora Ah, temos mais alguns passos. Então agora nós vamos dobrar a folha 3 vezes na vertical. Então, olha só, assim, ó, nesse sentido aqui, ó. Ao meio uma vez. Mais uma vez. Pontinha com pontinha. Ai, ficou meio tortinho. E mais uma, ó. Vou apoiar na mesa que fica mais fácil. Então, vou dobrar de novo pra vocês verem, ó. primeiro dobra uma vez. Isso. No meio. Depois dobra esse que tá dobrado de novo ao Mais meio. uma vez. E esse que tá dobrado de novo Mais ao meio. uma vez. Vai ficar desse tamaninho aqui, ó. Muito bem. E aí, a gente vai abrir. E vai ter 8 pedaços também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E aí, adivinhem qual que é o 6º passo? Fazer as linhas também na vertical. Isso. Não precisa riscar nas linhas que a gente já escreveu, tá? Só Isso. para baixo. Olha aí na tela. Nós vamos fazer... A gente não dobrou aqui, que não dá, né? Mas a gente vai fazer as linhas aqui pra ficar bem grandão pra vocês enxergarem Então, bem. olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Vão ficar assim 8 colunas. Isso. Então, mais um tempinho, será pra vocês fazerem essas linhas? Mais um tempinho. Então tá bom. Um minutinho pra Vocês vocês. fazem aí, eu faço aqui.
fiz aqui as linhas no nosso papel grande. Eu também fiz, olha só, espero que vocês tenham feito também. Tá. Já tá com Então- cara de calendário. Tá com cara já, é verdade. Mas faltam algumas coisas ainda. Falta. Então, agora o 7º passo, a gente vai colocar os dias da semana. Vocês lembram, e eles lembram, né? Lembro. Olha Tem na só. tela pra lembrar. Vamos ver se eles lembram o primeiro dia da Lá semana. no começo do ano, mais ou menos, né? Foi uma das primeiras Uma aulas, das né? primeiras aulas, a gente falou sobre esses dias. E eu espero que vocês lembrem. Então, vamos lá com a gente. Então, o primeiro que a gente coloca é domingo. Depois do domingo vem a... Segunda-feira. Depois a... Terça-feira. Depois... Quarta-feira. Depois... Quinta-feira. Depois... Sexta-feira. E o último dia... Sábado. Sábado. Então, aqui, se nós formos escrever, não vai caber, né? É um espaço pequenininho pra gente escrever domingo. É verdade? Segunda-feira. Então, é um código, todos os calendários, a gente só coloca a primeira letra, A letra desse dia. inicial da palavra. Isso. Então, como começa no domingo, que dia, que letrinha que começa o domingo? Letra. Você vai passando, eu vou escrevendo. D. Olha lá, Letra então. D. Tá vendo que tá de vermelho lá a letra D do domingo? Olha onde que ela vai. Aqui no primeiro dia da semana, né? Vamos fazendo junto, tá? Então, D de domingo. Depois do domingo vem a Segunda-feira. Segunda-feira começa com S. Então, depois do D vem a letrinha S. Depois é a terça-feira. Olha lá o T de terça. Depois da terça vem a quarta. Quarta-feira. Então, depois do T é a letrinha Q. E depois de quarta é a quinta. Quinta também começa com Q. Então, fica duas letrinhas iguais, uma do ladinho da outra. Isto. Depois da quinta, Vem a sexta-feira. Olha lá, também é com S. Outro S lá. E depois o sábado, que também começa com a letrinha S. Por isso que é importante a gente aprender mesmo, né? Os dias. a ordem dos dias. Isso. Tá, mas tem mais algum dia da semana que a gente não lembrou? Não. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas sobrou uma coluna, então? Sobrou. E aí no de vocês também deve ter sobrado. O que a gente Isso. vai fazer? Essa coluna sobrou mesmo por conta da nossa dobradura aqui pra fazer. Então, vocês podem pintar ela ou fazer um risquinho, fazer um X pra não se confundir, tá bom? Porque a gente não vai usar. Não vai usar ela. Então, aqui, praticamente pronto. E o que tá faltando, então? Os dias do mês. Os números. Os números, é verdade. Então, pode pôr lá, professora. 1, 2, 3. Não é assim, Thaís. O mês não começa no dia 1? Claro, começa no dia 1, mas ele não começa sempre no domingo. Ah, A gente tem que ver o dia que acabou o mês de novembro pra saber que dia que começa dezembro. o próximo mês. Então, olha aí na tela, tá escrito. Novembro terminou em uma segunda-feira. Foi o último dia de novembro. Então, dezembro vai começar na Terça-feira. terça-feira, que vai ser o primeiro dia do mês. Então, localizem aí. Olha aí na tela, tem uma flechinha. Lá na letrinha T, de terça. E aí, vocês coloquem o número 1. Localizaram? Se colocar aqui, vai ficar errado, porque daí não vai dar certo. Porque os não é dias, assim, não né? pula pra domingo. Não, né? Não é todo mês que começa no domingo, né? Então, olhem lá. Depois, agora que nós já sabemos o primeiro dia do mês, que é na terça, agora sim dá pra continuar. Ah, então tá bom. Então, o dia 2 vai ser na quarta. Coloquem lá o número 2. Depois do dia 2 vem o... Peraí. Tá vendo que o 2 que eu fiz é diferente do 2 que é tá verdade. aparecendo aí na tela de vocês? Por quê? São dois jeitos diferentes, mas os dois estão certos. Você pode escrever do jeito que você achar melhor. Se quiser fazer como da professora com essa voltinha, pode. E se quiser fazer do jeito que está aí na tela, também pode, tá bom? Bom, muito bem, continuando. Então, depois do 2 vem o 3. O 3 e depois do 3, O 4. o 4 também é diferente. Também. Olhem lá. É diferente, mas também os dois estão certos. Vocês podem escolher qual que vocês preferem fazer, tá bom? E depois do 4, 5. o 5.
Prof, eu acho que a gente podia dar uma pausa para eles completarem. Quem não conseguiu terminar os dias da semana e os dias até Dia o dia 5. 5. Tá bom. Tá bom? Depois a gente volta e faz o resto. Combinado. Então, tá. Até o 5 já foi. Vamos continuar? Na E linha agora? de baixo, né? Depois Ah, do 5, tá. ó, depois do sábado começa o domingo de novo, Tudo que de começa novo. outra semana. Então, o dia 6, Dia 6. Cuidado pra não fazer na linha do que começou, tá? É na linha de Isso. baixo. isso, o dia 6 e o dia 7. Vai ficar 2 espacinhos ali, mas está certo, tá, gente? Não tá errado, 7, não. ó, também é diferente. Não tem Isso. problema. 6, 7, depois vem o dia 8, 8. depois. Opa. 9. E depois? Agora começam os números que tem 2 algarismos, então talvez tenha que fazer um pouquinho menor para caber, né? Tem que caber no quadradinho. Não dá pra deixar pra fora, senão fica muito confuso. Então, Isso. se a tua letrinha tá grande, tenta diminuir o tamanho. Isso, porque olha só, o número 10, ele tem o algarismo 1 e o 0. E Ele- eles têm que ficar em um quadradinho. Não é o 1 aqui e o 0 aqui, senão já é outro dia, tá bom? Então faz certinho. Então, agora na coluna lá de sexta-feira, o dia 11 11. e depois o 12. 12. Vamos fazer mais uma semana, daí a gente dá mais um tempinho pra vocês, tá bom? Então, Depois do dia 12 vem o dia 13, 13. da linha de baixo. que começou a semana lá no domingo. Depois o dia 14. Aí o dia 15. Depois o dia 16. 17. Vamos escrever muitos números hoje, hein? 18. 19. Olha lá. E agora a gente vai dar mais um tempinho para vocês completarem essas 2 semanas que nós fizemos, tá bom? Tá. E já voltamos.
Vamos continuar. Isso, depois do dia 19, a próxima semana lá começa no domingo, dia 20. 20. Depois do dia 20, 21. Depois. 22. Depois. 23. Depois do dia 23. 24. Depois do dia 24, dia. 25. Depois do dia 25, dia 26. E a última semaninha de dezembro, dia 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Os Não. meses do ano só podem ter ou 28 ou 29 dias, que é o mês de fevereiro, sempre, ou 30 dias ou 31. Isso. Então não existe nenhum mês que tenha 32 ou 33 Não dias. tem. Tá bom? E dezembro sempre tem 31. Sempre. Certo? Então agora mais um tempinho para vocês completarem o calendário. Pronto. Então, terminamos. Calendário do mês de dezembro de 2020 está ok. Agora, vocês lembram por que nós fizemos o calendário? Porque a gente falou do feriado. Do feriado, que era o dia 25. Então agora nós vamos localizar e destacar. O que é destacar? Pode pintar com uma cor um pouquinho mais fraca, pode contornar, circular, o que vocês quiserem fazer lá no dia 25. Tá. Então, olha lá o número 25 que está escrito ali naquele quadradinho, naquele retângulo, aliás. É formado pelo algarismo 2 e depois o 5. Então tá. Eu vou fazer um círculo em volta dele. Isso. Olhem lá na tela a flechinha e aí ele destacado. Localizaram aí no de vocês? Tá tudo marcadinho lá ou pintaram o número 25? Então agora nós vamos para nossa Primeira atividade. Então peguem lá no caderno ou na folha, coloquem a data, número 1, como nós sempre fazemos. Olha lá. E vamos ver então o que é a nossa primeira atividade. Então olhem lá. Vamos registrar a data do feriado deste mês. Qual que era a data do feriado mesmo? 25. 25 de dezembro. Mas a data abreviada, como a gente até já fez algumas aulas, Já, né? a gente já fez. Então a data, ela tem 3 espacinhos. Olhem lá na tela, olhem aqui que a professora Manu já fez também. Isso, agora acompanha na tela. Será que vai nesse primeiro espaço? Vocês se lembram?
Primeiro espaço é o dia do mês. É o dia do mês. O mês... O número, Isso. né? O mês, ele tem 31 dias. Então, a gente vai ver qual é o dia da data que a gente quer, que é o dia 25. Então, vamos pôr o 25 e depois vocês vão completando junto, tá bom? Tá. Então, 25, que é o dia do mês. Olha lá, o 25. E no segundo espacinho, o que será que é? É o mês. É o mês, pra gente localizar. Mas são... Mas não vai Não caber vai- dezembro A gente lá. não vai escrever dezembro. A gente põe um número também. É o número do mês. Porque nós temos 12 meses no ano. Tá, a gente tem 12 meses. Como que a gente vai saber o número desse mês? Dezembro é o último. A gente pode pegar essa dica ou a gente pode contar os meses. Vamos falar todos? Então, vamos. Janeiro, Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. dezembro. É o último de 12. Então, dezembro é o mês 12. 12. Olha lá. E no último espacinho, que normalmente ele é um pouquinho maior, em alguns casos, é o ano. Então, o ano que nós estamos, 2020. Todo calendário tem um ano, né? Precisa ter o ano que é o calendário. Então, tem lá em algum lugar anotado. Tá? Certo? Então, nós vamos deixar um tempinho também para vocês registrarem quem não conseguiu fazer junto com a gente, tá bom? Combinado? Então tá, anotaram? Só que tem uma coisa que a gente tem que lembrar. O prof falou, né, prof? É. Que o mês tem 30 dias, mas ela falou num geral. Não é todo mês que tem 30 dias, como eu já falei. Então, até o mês de dezembro, ele tem 31 dias, né? Isso. É que a gente fala o mês tem 30 dias de uma forma geral, né? Um jeito comum de falar. Isso. Mas alguns meses realmente tem 31. E o mês de fevereiro, 28 ou 29, né? Conforme isso o ano. depende do ano. Certo? Então, tudo registradinho. Então, agora, Tudo. Agora, número segunda atividade. Tá. Então, Número 2. veja lá, Que prof. será? Tá. Em que dia da semana será o feriado deste ano? Bom, quando a gente pergunta o dia da semana, a gente tá falando destes dias aqui. Isso. Por isso que é diferente. Então- O dia do mês são esses e dia da semana é um dos 7 dias. A pergunta quer saber que dia da semana é o dia do feriado? Eu tenho que olhar a coluna em que ele está. Ele está marcado aqui, ó, na sexta-feira. Na sexta. Então, olhem lá o dia 25 lá na tela. Viram a flechinha? Olha que coluna ele tá. Tem o S lá, que a prof já deu a dica, né? Sim. É o S de sexta-feira. Então, a gente sabe que o feriado deste ano, o dia 25, vai ser em uma sexta-feira. Então, nós vamos também dar um tempinho para vocês registrarem essa palavrinha ali, o dia da semana, sexta-feira, tá bom?
Já escreveram, então, sexta-feira? Ótimo. Vamos? Então, tá bom. Então, a nossa próxima atividade, vocês vão marcar no calendário. Então, não precisa escrever lá o número 3 na folha, certo? Tá. Só no calendário de vocês. Uhum. Olhem lá. Você sabe até que dia nós vamos ter aula neste ano? Nós não estamos indo para a escola, nós estamos tendo as videoaulas. Mas vai ter um período que vai ser férias também. Sim, férias. Né? E a gente vai ter aula até um certo dia. Depois a gente já entra em férias. E aí, você sabe até que dia que a gente vai ter aula? Não sabe? Então a gente vai te contar. Então, olhem lá. Tem uma dica. Será a terceira sexta-feira de dezembro. Terceira, sexta-feira. Ah, sexta a gente já sabe, né? Que tá nessa coluna. Isso. E terceira a gente sabe que é um número ordinal, terceiro, né? Então a gente vai contar primeiro, segundo, terceiro. Então, primeira, segunda, terceira. São Isso. 3. Então, são 3 sextas. Então, vamos na coluna lá da sexta-feira. Primeira sexta. Segunda, terceira. Terceira. Será que Será nesse que dia é mesmo? de 18? Olhe lá pra gente contar também. Então, primeira, segunda, terceira. Aham. É esse dia mesmo. Pinte esse dia com a sua cor preferida. Então, escolhe uma cor bem bonita que vocês gostem. Ou se quiser só contornar ou destacar também. Eu Como a gente escolhi fez no dia o 25. lilás. A professora tá destacando com o lilás. Olha lá. Então, este ano, em 2020, nós vamos ter aula até o dia 18. E aí, depois, só no ano que vem. Só ano que vem. Só no ano que vem. Coisa boa. Viu? Já podem marcar. Contem aí quantos dias será que falta de aula, né? Pra entrar em férias. Verdade. E agora? Chegou a hora do nosso quiz. Então vamos lá. Primeira perguntinha lá. Vai Pro. lá. Quais dos instrumentos abaixo não são utilizados para medir ou registrar a passagem do tempo? Então, existem alguns instrumentos que registram a passagem do tempo, sejam elas Certo. horas ou dias. Certo. Que medem as horas ou registram, né? Isso. O tempo. Mas ali tá perguntando quais não são utilizados. Bom, nós temos o calendário. O calendário, a gente já viu que ele registra a passagem do tempo. Tanto que nós vamos Registra. ver aqui até que dia nós temos aula. Nós já vimos o dia do aniversário, né? Verdade. Muitas datas. Final de semana. A segunda imagem que a gente tem ali é uma régua. Será que a régua Que registra horas a são? passagem do tempo? Será que dá pra ver as horas? Acho que não, hein? A régua, não. Não é. O relógio. O relógio marca o horário, né? Ele registra o tempo. Então, ele também mede, né, Também. a passagem do tempo também. E ali na imagem a gente tem uma balança, daquela, muito parecida com aquela que eu já Que a trouxe gente aqui, já né? trouxe. Que a gente trouxe. Ah, então, mas a balança, ela também não mede Não, é o peso, a massa das coisas. a massa. Isso, o que é mais pesado, o que é mais leve. Então, nananina, não. também não é. Então, são esses dois instrumentos, certo? Calendário e relógio. Muito bem. Então, número 2. Observe o calendário e responda. Quantos dias tem o mês de dezembro? Ai, a gente já falou. A gente já... Será que o mês de dezembro inteiro tem um dia? Não. Será que tem 25 dias? O mês Acaba aqui no feriado? Não, olha lá quantos dias tem. Ele termina aqui. Então, tem 31 dias. Então, a alternativa C. Joia. Muito bem. Número 3. Quais são os dias da semana que correspondem ao final de semana? Sempre que a gente fala, ai, bom final de semana, vou fazer isso no final de semana. Isso Enfim, mesmo. a gente está falando de um período de 2 dias. 2 dias. Né? Normalmente são os dias que a gente não tem aula, né? É. Então, quais são esses dias? Seria domingo? Sim, domingo é o dia do final de semana, então ele tá lá de verdinho. Seria segunda? Segunda-feira Domingo é. junto com segunda? Domingo e segunda-feira? Segunda-feira é final de semana? Não, segunda-feira já é dia útil. Terça-feira. Também não. Quarta-feira. Também não é final de semana. Quinta-feira. Também não é. Sexta-feira. Também não. Sábado. Sábado sim. Então, quando a gente fala em final de semana, nós estamos falando de Sábado e domingo, tá bom? Que a gente fala que é o final de semana. Então tá. Número 4. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São os
Letra A. Meses. Letra B. Anos. Letra C. Dias. O que são? Janeiro, fevereiro, março, abril. O que é? Anos a gente sabe que não é, que nós já vimos aqui que é 2020. Dias? Também não. Então só pode ser Os meses. os meses. Legal. Muito bem. Número 5. Qual das imagens abaixo representa a comemoração de mais um ano de vida? Tem 3 comemorações ali. Certo. Olha, qual que se parece mais com umas quando a gente quer comemorar ou quando alguém comemora mais um ano de vida? Quando Qual que é? completa mais um ano de vida, a gente fala que nós fazemos Aniversário. aniversário. Então não pode ser a primeira não, e também não pode ser a segunda. também não. Só pode ser A terceira. a terceira. Por hoje, A nossa aula chegou ao fim. Fizemos bastante coisa. Agora vocês já podem acompanhar aí, né, a passagem dos dias aí de quantos dias dezembro. faltam para as férias e para o feriado também. E Isso para o fim do ano. E para o fim do ano, para começar o novo ano, né? Espero que vocês tenham gostado e Até a próxima. Tchau!